hoje entrar em uma cidade que é dominada por animais, mas que todo mundo convive muito bem. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa cidade, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Zootopia 2 chegou ao catálogo da Disney essa semana, mais especificamente final de semana, início de semana de março, e vai nos levar a acompanhar a seguinte situação. Quem conhece, sabemos que no primeiro Zootopia nós conhecemos uma coelhinha chamada Judy, que sempre sonhou em ser policial. Porém, muitos tiravam sarro porque Judy era uma coelha, era pequena, não tinha como ela conseguir ser uma policial, era o que todos diziam. Mas ela consegue provar que era capaz de ser uma e acaba se transformando em uma policial. Neste meio tempo, em que ela já está nessa nova profissão, ela conhece Nick, uma raposa bastante sagaz, que acaba ajudando ela a desvendar um grande mistério. Porque todos os animais carnívoros, eu acho que o melhor jeito também de se dizer isso, estavam atacando os mais indefesos. E a gente acaba descobrindo que quem estava por trás de tudo isso era nada mais, nada menos do que a vice-prefeita, que era um carneiro. Gente, eu acho que não é muito mistério e não é bem um spoiler o primeiro filme de Zootopia. Nós conhecemos esse mundo de Zootopia a partir daí, em que nós temos uma simples coelhinha que deseja ter um sonho realizado, ser uma policial, e consegue alcançar esse sonho dela e ao mesmo tempo ganha um grande parceiro. Nesse segundo filme, Judy e Nick ainda são a dupla mais incrível que pode se existir, pois eles conseguiram acabar com aquela questão do que estavam acontecendo com os animais ferozes. Eles eram realmente um grande exemplo. Porém, em uma missão acaba dando errado e então o chefe Bogo diz que o melhor jeito deles resolverem esse problema que eles haviam criado, que era estragar uma missão toda de tráfico, era se eles fizessem uma participação de equipe. Vamos dizer assim, falar com um psicólogo e transmitir o que um está sentindo o outro. É a partir daí que a história dos dois começa a mudar. Porque basicamente a gente entende que Judy sempre quis ser uma policial, porém a gente enxerga que Nick não tinha muito isso em mente. Ele acabou entrando porque era o parceiro da Judy. E Judy sempre, no meu ponto de vista, nesse segundo filme, se demonstrava ela não ver o que o amigo queria, o parceiro queria. E eles começam a se desentender, até surgir um novo mistério. Cobras. Não existiam répteis naquela Zootopia. Quem já assistiu o primeiro sabe que répteis não surgem naquele filme. Não tinha uma existência dos répteis. E se surgisse uma cobra novamente, iria trazer uma grande desgraça, porque quando a Zootopia foi criada, uma cobra acabou atacando uma tartaruga e matando essa tartaruga. Então, a partir daí, muitos dos répteis foram excluídos justamente porque eles eram criaturas muito perigosas. Mas no momento em que Judy acha uma pista de que pode existir uma cobra em Zootopia, ela coloca na cabeça que sim, ela deveria investigar essa missão, já que ela é uma policial e ela deveria resolver este caso. E tudo novamente acaba indo pelos ares. Quem viu o primeiro filme de Zootopia vê que ela sempre tenta resolver tudo do jeito dela e muitas vezes não dá certo. E é isso que acontece. O Nick tenta convencer ela a não fazer isso, que seria melhor deixar para os outros, mas a Judy não quer. Ela quer mostrar que eles ainda são os melhores policiais que existem. Só que quando eles entram nesse mundo para poder achar esses répteis, acabam sendo acusados de estarem ao lado dos répteis, pois sim, existia um réptil lá, existia uma cobra que era extremamente perigosa, que tentou matar o chefe Bogo. Era isso que a mídia estava transmitindo. Mas apesar de tudo isso, existia um grande mistério. O que essa cobra estava fazendo lá e por que ela queria um bendito livro que estava ligado à criação de Zootopia? Então, gente, nesse novo filme nós vamos entrar nesse mistério de réptil. O que
é interessante trazer novos personagens que não existiam. E como vocês viram, Zootopia tinha todas as estações, né? Frio, chuva, calor, tropical, aquela questão. Cada um tinha o seu determinado ponto e tinha aquele equilíbrio. E existiu um criador, aquele que criou Zootopia para que pudesse ser uma cidade para todos. Mas a gente entende no primeiro filme que não é bem assim que as coisas são vistas. Não é exatamente uma cidade para todos. Ainda existiam diferenças. Quem traz essa mudança, o melhor jeito de se dizer, é a própria Judy, mostrando que você pode ser sim o que você deseja ser. Se você quer ser uma coelha policial, então você vai ser uma coelha policial. Então, assim, é interessante nesse sentido. E quando surge esse novo personagem, que é uma cobra, a gente começa a se questionar o que exatamente estava por trás de tudo isso. Por que a família do criador de Zootopia queria tanto impedir que as cobras surgissem? Porque ele queria impedir que eles conseguissem um livro ligado à criação de Zootopia. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Quando eu comecei a assistir o filme já com a minha mãe, eu já deixei bem claro. Pô, com certeza esse é o vilão. Certeza. Muito bonzinho, muito legal, muito amigável. É o vilão, com certeza. A ideia, eu acho que não ficou ruim, gente, porque é aquela questão de mostrar mais uma raça diferente que poderia, sim, conviver com os outros em harmonia, como é o lema de Zootopia. Todos lá têm um espaço. Você pode ser quem você quiser em Zootopia. Então, no momento que eles se envolvem com essa cobra, as coisas literalmente saem do controle. E mais uma vez, a amizade do Nick e da Judy é posto à prova. Ah, como assim mais uma vez, Natalie? Sim, porque no primeiro filme, querendo ou não, os dois começam a se tornar amigos, é colocada à prova a amizade deles, mas mesmo assim, eles provam novamente que apesar de serem diferentes, podem sim ter amigos. Então a gente conhece esse novo mundo das cobras a partir daí. Eu vou ser sincera, gente, como eu disse, ficou muito óbvio quem era o vilão, mas a ideia de como foi todo o surgimento de Zootopia, quem realmente teve a ideia de criar Zootopia, é interessante. Outro ponto é que, na minha opinião, eu vi assim que, pra mim, isso é uma coisa minha, tá, gente? Cada um tem uma opinião nesse sentido, mas pra mim, eu acho que o segundo filme continuou com aquela mesma base divertida que o primeiro, trabalhou ainda mais a fundo essa questão de diferenças, que muitas vezes as pessoas julgam somente pela aparência, somente pelo que foi dito, entende? Então é interessante nisso. O filme é super divertido, você se diverte com toda aquela questão, e a gente vê um lado diferente dos nossos dois protagonistas, que é a Judy e o Nick. Você entende até nesse próprio novo filme de que sim, a Judy, ela muitas vezes não ouve o que os outros estão falando, não ouve a opinião dos outros, está sempre querendo resolver tudo, fazer tudo, e às vezes esse modo dela ser acaba prejudicando os outros, que é o caso do Nick. Como também o Nick nunca transmitiu o que incomodava ele, como ele também demonstrou muitas vezes que pra ele, se ele pudesse não se meter no fundo com problemas, ele não se meteria. E entende que sim, você precisa às vezes deixar um pouco de lado esse seu salvar e ajudar os outros, mas também não esquecer de si mesmo, como muitas vezes ele acabava esquecendo nesse filme. Eu achei interessante isso, essa linha que a Disney trabalha. Eles continuaram com essa mesma linha de Zootopia, e é isso que tornou o filme realmente bem divertido. Pra mim, analisando de 0 a 5, eu vou dar um 4 pro filme de Zootopia. Ah, por que, Natalie? Não tem exatamente um porquê. Porque assim, o primeiro não é assim, nossa, não foi uma grande descoberta, um grande desenvolvimento. É sim uma ideia bacana de que ele tem uma visão diferente de uma cidade inteira só com animais, mas assim, é basicamente isso. O que torna o filme rico é o que nos traz de lição de moral. O filme não é ruim, gente, eu não tô dando um 4 porque é ruim, é porque eu acho, na minha opinião, realmente ele é um 4, tá? Mas não significa que o filme seja ruim. Até o próprio filme, ele traz, assim, referências esplêndidas. Uma das maiores referências do filme, que tem desde o primeiro, é a questão do poderoso chefão, que é o ratinho lá, que tem uma máfia, e quem é os seguranças dele são os ursos polares, entende? Essa questão de trabalharem nisso, essas referências que eles colocaram até no próprio filme também,
Minha mãe disse também que tem, lembra algumas cenas, lembra Velozes e Furiosos, quando eles estão entre dois carros correndo e a Didi diz, chega mais aí pro lado pra eu poder pular em cima dele, entende? Eu acho muito interessante nesse sentido Zootopia trazer tantas referências de outros filmes para o próprio filme deles, torna a coisa cômica, ou até mesmo eles tirarem sarro dos próprios filmes deles, como tem um momento que tem um vendedor de DVD pirata e tá vendendo filme de Enrolados, mas não é bem um Enrolados, o personagem do Enrolados é um cavalo, é aquela questão, é isso que torna o filme ainda divertido, é um filme que realmente você se diverte com toda a criançada, que dá pra assistir com toda a família e tirar grandes lições. Então assim, gente, se vocês ainda não assistiram Zootopia 2, ela já tá disponível na plataforma na Disney, e o que eu sempre digo pra vocês é o seguinte, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Zootopia 2, o que você achou? Na sua opinião, o primeiro ou o segundo é melhor? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!